Amém, queridos. Vamos começar a nossa live de hoje e eu quero falar sobre um assunto muito importante que, infelizmente, poucas pessoas percebem, né? Mas existe uma coisa que atrasa muito a nossa vida. Existe uma coisa que paralisa o nosso avanço, paralisa aquilo que Deus tem para a nossa vida, nos atrasa a avançar. É a zona de conforto. O que é a zona de conforto? A zona de conforto é um lugar onde você aparentemente se sente bem, aparentemente acha que não precisa de mais nada, aparentemente acha que tá bem, tá tudo bem do jeito que tá, e você não sai dessa zona de conforto, você não age, você não avança, você não realiza, tá tudo bem, do jeito que tá bom. E hoje eu quero falar sobre isso. Cuidado com a zona de conforto. Quando você entra numa zona de conforto onde tudo para você tá bom, você para de crescer, você para de amadurecer, você para de avançar, você para de enxergar as coisas que Deus tem para a sua vida, você para de viver todas as experiências que Deus tem para você. Bom dia, Alessandra. Seja bem-vinda, querida. E hoje eu quero falar sobre isso. Cuidado com a zona de conforto. Não há nada que esteja bom que não possa melhorar. O inimigo do ótimo é o bom. O inimigo do excelente é o ótimo. Cuidado, porque a zona de conforto ela pode te enganar. A zona de conforto ela pode paralisar e você poderia estar vivendo algo muito maior, experiências muito mais intensas em Deus, se sair da zona de conforto. Bom dia, Jaciane. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. E hoje eu quero falar muito sobre isso. Que você olhe para a sua vida e vê se você não está numa área de conforto. O primeiro sintoma da área de conforto é achar que está tudo bem. É achar que não precisa melhorar. É achar que já sabe de tudo. É achar que não precisa aprender mais nada. É achar que é o dono da razão. É achar que está tudo bem. Cuidado. Cuidado com a zona de conforto. Jesus Cristo diz: aquele que quer me seguir, toma a sua cruz e segue-me. Sai da sua zona de conforto, enfrenta os problemas, enfrenta as coisas que precisa enfrentar, mas não pare de avançar. Preste muita atenção. Nunca diga, tá bom do jeito que tá. Sempre podemos melhorar. Nunca esqueça, o bom é o inimigo do ótimo. O ótimo é o inimigo do excelente. Então tome cuidado. E eu quero começar essa live lendo Provérbios, que é um livro de sabedoria. Provérbios capítulo 21, versículo 25 e 26. Presta bem atenção nesse texto. O preguiçoso morre de tanto desejar e nunca pôr as mãos no trabalho. O preguiçoso morre de tanto desejar algo, de tanto querer ter as coisas ou realizar as coisas, mas não põe a mão na massa, não põe a mão no trabalho, não toma atitude. O dia inteiro ele deseja. O dia inteiro ele deseja mais e mais e não realiza. Preste bastante atenção. De repente tem uma área da sua vida que você deseja mudar. De repente tem uma área da sua vida que você gostaria que fosse diferente. De repente existem situações na sua vida que você gostaria de resolver. De repente existem questões na sua vida que você quer transformar isso, quer melhorar isso. A pergunta é, o que você está fazendo por isso? O que você está fazendo para que isso aconteça? Eu escuto muitas vezes pessoas falarem assim para mim, pastor, eu estou esperando em Deus. Aí eu falo, é? Você está esperando em Deus? E como é que você está esperando em Deus? De braço cruzado? Ou fazendo a sua parte?
ou saindo da zona de conforto, ou fazendo o que te cabe. Lembra da ressurreição de Lázaro? Jesus Cristo poderia ter tirado a pedra. Ele é todo poderoso, se ele fizesse assim, a pedra rolava. Mas ele vira para os seus discípulos e fala, tirai a pedra. Por quê? Porque tirar a pedra é a nossa parte. Entenda, a nossa parte, ela é a mais fácil. O que é mais fácil, tirar uma pedra ou ressuscitar uma pessoa? O que é mais fácil? Agora, querido, infelizmente, existem pessoas que nem o mais fácil fazem e ficam esperando que Deus faça algo. Existe uma historinha que eu acho que eu já comentei ela aqui uma vez, num outro contexto, mas eu vou repetir, é uma história para ilustrar bem essa questão das atitudes, né? Das decisões, para que a gente saia da zona de conforto. Sair da zona de conforto é uma escolha. Sair da zona de conforto é uma atitude. Existia um homem que confiava em Deus, acreditava em Deus. E ele cai no mar. Ele cai do navio e fica ali no mar à deriva. O navio vai embora. E ele começa a orar a Deus. Ele começa a orar a Deus dizendo, Senhor, me salva. Senhor, me tira daqui. Senhor, que eu não venha morrer afogado. Senhor, que as pessoas me encontrem e que eu possa realmente sair daqui. Eu confio em Ti e sei que o Senhor pode todas as coisas. A oração era boa. A oração era justa. A oração era sincera. Passou um barco e jogou uma boia. E ele disse assim, não precisa, Jesus vai me tirar daqui, Deus vai me tirar daqui. E o barco foi embora. Chegou um segundo barco, jogou uma corda. A pessoa disse, não precisa, eu sei que o Senhor vai me tirar daqui, eu sei que o Senhor vai me resgatar. E o barco foi embora. Chegou um terceiro barco, pulou um mergulhador no mar, foi lá, pegou essa pessoa pelo pescoço, começou a trazer para o barco, e a pessoa começou a se debater, soltar, falou, não precisa, me deixa aqui, o Senhor vai me salvar. E essa pessoa morreu. Quando ela chega no céu, ela vira para Jesus e fala, poxa, Senhor, eu confiava tanto no Senhor, eu orei tanto para o Senhor me salvar, e o Senhor não me salvou, minha oração foi em vão, eu confiei tanto no Senhor. E a resposta de Jesus foi o seguinte, meu filho, eu mandei para você 3 barcos. Eu mandei para você 3 barcos. Você não quis pegar nenhum. Percebe? Deus continua trabalhando, Deus continua realizando, mas às vezes você não quer enxergar, às vezes você não quer perceber, porque você está dentro de uma zona de conforto. Tá tudo bem, eu me sinto bem aqui, eu não preciso mais de nada, do jeito que tá bom. Cuidado, Deus tem mais. O preguiçoso morre de tanto desejar. Você deseja algo, você quer transformação, você quer de repente uma família restaurada, você quer uma doença curada, você quer algo. O que você está fazendo para que isso aconteça? É bom esperar em Deus, não tem problema nenhum, é em Deus que temos que esperar. Mas não podemos esperar de braço cruzado. Precisamos fazer a nossa parte. Sabe, a zona de conforto é inimiga número 1 do seu futuro. Grave isso. A zona de conforto é a inimiga número 1 do seu futuro. Bom dia, Olga, Mona, sejam bem-vindas. Você tem um futuro glorioso para viver. Deus tem coisas grandes para realizar na sua vida, mas a zona de conforto te paralisa. Ela é um obstáculo para o seu sucesso, para a sua realização, para aquilo que Deus tem para você.
Você nasceu por um propósito. Existe um plano ao seu respeito. E às vezes você está deixando de viver esse plano, esse propósito, porque você está na sua zona de conforto. Do jeito que está, tá bom. Levanta e faça o que precisa ser feito. Continue. A zona de conforto é uma pedra de tropeço para aquilo que Deus sonhou para você. Sabia que Deus tem sonhos ao meu respeito e ao seu respeito? Sabia que tem coisas que Deus tem pressa em realizar na minha vida e na sua vida? Mas pelo fato de repente estarmos na zona de conforto, nós não vivemos isso, nós não percebemos isso. Deixamos de desfrutar aquilo que Deus tem. Cuidado com a zona de conforto. Zona de conforto é um lugar onde você permanece acomodado, onde está bom assim. Glória a Deus, homem. É isso aí. Permanece firme, confiando em Deus. Isso tudo vai passar. Faça o que precisa ser feito. Mas isso tudo vai passar, em nome de Jesus. Amém? E eu quero, queridos, compartilhar com vocês algumas atitudes, pelo menos 4 atitudes, que vai te ajudar, vai me ajudar a sair da zona de conforto. Se por acaso você está vivendo numa zona de conforto. 4 coisas práticas que você precisa colocar em prática, atitudes para te ajudar a sair dessa zona de conforto. Primeira atitude, primeira coisa, analise aonde você está. Olha para você, aonde você está. Qual é a fase da vida que você está vivendo? Qual é o momento que você está vivendo? Analise onde você está. Nada mudou? Você continua do mesmo jeito? Você já está nessa live comigo há anos. Como eu falei, essa live já tem 3 anos. Você está aqui comigo, de repente, desde o início. Nada mudou? Nada mudou? Você tem desejo de mudar, você tem desejo de realizar, você tem desejo de conquistar, você tem desejo de viver novas vidas, só que você já está assim há 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos e nada mudou. É porque a zona de conforto tomou conta da sua vida. Analise aonde você está. Você consegue imaginar quem você poderia ser hoje se não estivesse numa zona de conforto? Você tem ideia de como você poderá estar daqui a 10 anos, daqui a 5 anos? A zona de conforto paralisa as nossas mudanças. Queridos, às vezes a gente está vivendo um problema há anos. Entenda uma coisa, o deserto, eles existem na vida. O que é deserto? São momentos de dificuldade, são tribulações, são coisas que nos acontecem, e a Bíblia relata isso como deserto. Só que entenda uma coisa, deserto não é lugar de morada, deserto é lugar de passagem. Mas se você estiver numa zona de conforto, deserto vai ser o seu lugar de morada. Tá bom assim. Deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem. Aonde você está? O que você está vivendo? Quais são as atitudes que você já deveria ter tomado e você não tomou? O que está te atrasando? O que está te impedindo de viver algo a mais? É um vício? É uma coisa que você não consegue largar? São amizades que te influenciam? São pessoas que falam coisas contrárias aos princípios que você vive e você não sabe como resolver isso? Queridos, reaja e saia da zona de conforto e comece a desfrutar tudo aquilo que Deus tem para você. A zona de conforto é um perigo.
Então analise, olhe para a sua vida, faça uma reflexão. Pergunte para você mesmo, eu estou confortável com essa situação? É isso aí, Alessandra. Comece a perguntar para você mesmo, eu estou feliz com a situação que eu estou vivendo? O que eu estou vivendo hoje está bom? Eu estou falando em todas as esferas da sua vida. Em todas as esferas da sua vida, está tudo bem? Nada precisa mudar? Nunca esqueça. O bom é o inimigo do ótimo. O ótimo é o inimigo do excelente. Analise a sua vida. Faça uma reflexão. Está tudo bem? Está tudo mil maravilhas? Não existe pendência em nenhuma área da minha vida? Não existe nada que esteja, de repente, me atrasando e me fazendo distanciar da presença de Deus? Olha para a sua vida. Esse é o primeiro passo para vencer a zona de conforto. Ver aonde você está. Reconhecer aonde você está. Você tem ideia do que você e eu poderíamos estar vivendo hoje? Sabe, queridos, tudo na nossa vida é resultado de uma decisão. Sair da zona de conforto é uma decisão. Pastor, é muito difícil, eu sei. Mas você precisa tomar uma postura, tomar uma decisão. Deus está esperando você para derramar coisas grandes, poderosas, gloriosas na sua vida. Mas você tem que estar em movimento, você tem que estar avançando, você tem que estar ocupado, você tem que estar fazendo, você tem que estar realizando. E não uma vida estagnada, não uma vida na zona de conforto. Amém? Então a primeira coisa, analise aonde você está. De repente você está falando, mas isso é muito difícil. Eu não consigo sair disso. Eu não consigo realizar nada. Entenda uma coisa, se há uma coisa que Deus não aceita, grave isso. Se há uma coisa que Deus não aceita, é desculpas. A pior parte ele já fez, entregou seu filho na cruz. Por mim e por você. Imagine a dificuldade. Levante de onde você está e creia que Deus te ajudará a vencer todos os desafios da sua vida. Mas se coloque em movimento. Saia da zona de conforto e comece a fazer a sua parte. Amém? Segunda atitude que devemos aprender para sair da zona de conforto. Enfrente aquilo que está te prendendo. Enfrente aquilo que está te segurando na zona de conforto. O que está te mantendo preso? É um vício? É um medo? Tá bom assim do jeito que tá? O que está te prendendo? O que está te segurando para que você não avance e desfrute de algo a mais em Deus? Enfrente isso. Queridos,
todo enfrentamento devem ser através de atitudes e não de discurso. Quantas pessoas são boas de discurso? Quantas pessoas falam com eloquência? Quantas pessoas falam com clareza, com ar de sabedoria, mas a vida está estagnada? A pessoa não sai da zona de conforto. Eu vou ser sincero, eu conheço um monte assim. Você olha a pessoa falando, você fala, nossa, que sábio, que homem inteligente, que mulher inteligente. Mas ela está escrava da zona de conforto. Eu já ouvi pessoas falarem assim para mim, pastor, eu tenho um vício na minha vida que é difícil de largar. Eu já tentei, já fazem 20 anos que eu estou assim, mas eu não consigo. Consegue. Se tomar uma decisão de uma vez por todas, se tirar o discurso da boca e começar a agir em relação a esse vício, que está te prendendo e não deixando você avançar, você vai largar o vício, seja ele qual for. Chega de falar, chega de discurso. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que o silêncio, que o falar é prata e o silêncio é ouro. A gente precisa fazer mais do que falar. A gente precisa tomar mais decisões do que falar. A gente precisa agir mais do que falar. Não tem problema, pode falar, pode... Não tem problema nenhum, mas que o seu discurso não vai te levar a lugar nenhum. As suas palavras não vão gerar movimento em você. São atitudes. Eu vou fazer o que eu sei fazer. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou avançar. Eu vou... Outro dia eu atendi, já fazem muitos anos isso. Eu falo outro dia, mas já fazem alguns anos. Eu estava atendendo um jovem lá na igreja, um rapaz, e ele estava questionando que ele não arruma emprego, que estava muito difícil a área profissional dele, e que ele reclamava que as pessoas não estavam dando oportunidade para ele. E eu fiquei ouvindo aquilo. E aí eu comecei a fazer umas perguntas para ele. Eu falei, explica para mim como é que é a sua vida. Amém, Dalva, glória a Deus. Seja bem-vinda. Explica para mim como é a sua vida. Eu perguntei para esse jovem. Ele falou, pastor, como eu estou sem trabalho, sem nada, eu acordo tipo 11 horas da manhã, 10h30. Eu olhei para ele e falei, o quê? Você está reclamando para mim que você não arruma emprego, que as pessoas não te dão oportunidade e você está acordando 10h30, 11 horas da manhã? É isso que eu ouvi? Eu falei para ele. Queridos, quem me conhece sabe que quando eu dou aconselhamento, eu dou um choque de realidade. Eu falo com muita seriedade, porque as pessoas precisam despertar para a realidade. E eu com uma cara séria, assim, com um tom de voz mais intenso, eu falei, como é que é? Você está me falando que você não consegue emprego, que você, meu amigo, acorda às 6 horas da manhã, enche uma pasta de currículo e vai das 6 da manhã a meio-dia distribuindo currículo na maior quantidade de empresa que você puder. Percebe? Ele estava numa zona de conforto, morava com os pais, acordava 10h30, 11 horas, meio-dia almoçava, depois eu não sei o que ele fazia, que ele não contou. Mas quando ele disse aquilo, eu já falei, não precisa falar mais nada não. Você quer arrumar emprego, mas você está acordando 10h30, 11 horas da manhã, é isso? Foi isso que eu entendi?
Ele ficou sem graça e tudo. Eu falei, não estou aqui para te constranger. Eu estou aqui para te ajudar. A partir de amanhã, rapaz, põe o despertador, acorda às 6 horas da manhã, toma um banho, toma um bom café, pega os currículos. No dia anterior já vai mapeando as empresas para visitar, já deixa tudo pronto para no dia seguinte. Percebe, queridos? A zona de conforto. A zona de conforto. Ela nos paralisa. Cuidado. Cuidado. Enfrente o que está te prendendo. É a preguiça? É a baixa autoestima? É a sensação de fracasso? Enfrente isso. Entenda, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Deus quer te ver bem, Deus tem força para te dar, Deus tem ânimo, só que Ele quer que você se mova. Vida com Deus é uma vida de movimento, não uma vida de estagnação. Amém? Vocês estão comigo? Achando vocês quietinhos hoje? Vocês estão comigo? Se coloque em movimento. Enfrente aquilo que precisa enfrentar. Querido, se você não enfrentar os seus medos, se você não enfrentar a inércia, se você não enfrentar a preguiça, você não vai sair do lugar. Sabe aquelas pessoas que vivem 30 anos, 40 anos do mesmo jeito, nada mudou, queridos? Isso é frustrante, isso é decepcionante, isso é zona de conforto. Tome cuidado. Então levante, faça o que tem que ser feito, realiza. Olha, como eu falei no primeiro tópico, analisa onde você está e veja o que precisa mudar. Qual é a esfera da sua vida que você precisa melhorar? E faça o que precisa ser feito. Eu tenho algumas esferas da minha vida que eu preciso melhorar. Eu estou fazendo a minha parte, estou realizando. Continue firme. Sabe, chega um momento na vida que você precisa reagir para que as coisas aconteçam. Não cruze os braços. Não fique esperando do Senhor. Ele já está fazendo. Mas faça a sua parte. Eu falei para aquele rapaz, olha, entregar currículo é sua parte. Abrir a porta da empresa, te chamarem, isso é com Deus. Isso é com Deus. Amém? Terceira atitude, são 4. Terceira atitude, para você sair da zona de conforto. Esqueça o que ficou para trás. Sabe aquela frase, pastor, eu não vou tentar, porque eu já tentei e não deu certo. Aí você fica preso àquilo que não deu certo. Aí você fica refém daquilo que não deu certo. Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de novas oportunidades. Isso não significa que não deu certo no passado, que não vai dar certo agora. Não se prenda àquilo que não deu certo. Não deu certo lá atrás por algum motivo. Lembra quando Pedro, eu falei ontem sobre isso, e falei numa pregação domingo também à noite, lembra quando Pedro estava na margem da praia, lavando a rede, porque passou a noite toda pescando? Quando Jesus chega, fala assim para ele, vai, volta para o mar. Só que agora vá para um lugar mais fundo, vai lá, e lança as redes novamente. O que Pedro disse? Senhor, passamos a noite inteira
e não pescamos nada. O que Jesus estava querendo dizer para Pedro é o seguinte: Pedro, não se prenda a isso. Não se prenda nessa noite frustrante que você viveu. Agora é diferente, agora é comigo. E eu estou te declarando uma promessa: vá para o fundo, vá lá para o meio e lança as redes novamente. Queridos, foi a maior pesca que Pedro já teve na vida. Queridos, se tiver que recomeçar, recomece. Eu já vi pessoas perderem tudo e recomeçarem e conquistarem tudo novamente. Então esqueça dos erros do passado, esqueça daquilo que de repente não deu certo no passado. Isso não vai definir o seu futuro. Entenda, Deus não consulta o seu passado para te abençoar. Deus não consulta as circunstâncias atuais para te abençoar. Não. Ele te abençoa porque te ama. Ele te abençoa porque Ele te reconhece como filho. Ele te abençoa porque Ele é seu pai. Ele te abençoa porque Ele é bom. Ele não consulta o seu histórico, ele não consulta o seu passado, ele não consulta as circunstâncias atuais, não. Ele simplesmente realiza e derrama bênçãos sem limites sobre a nossa vida. Então não se prenda aos erros do passado, a coisas que de repente você fala: nossa, lá não deu certo, aqui também não vai dar. Não. Mantenha-se firme. Mantenha-se firme. Amém? Esqueça o que ficou para trás. Olha o que Isaías 43, 25 nos diz. Sou eu. Quem está dizendo isso é Deus. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e que não me lembro mais dos seus pecados. Ei, se Deus esqueceu tudo que aconteceu lá atrás sobre a sua vida, por que você vai trazer à tona de novo? Por que você vai trazer na memória de novo? O passado não te define. O passado não define o seu destino. O que define é um dia a dia em Deus, realizando. Então continue firme. Não deixe que o passado te paralise e te mantenha na zona de conforto, com medo de tentar de novo. Pedro falou: eu já passei a noite toda pescando, mas ele diz sobre essa palavra, sobre essa declaração que o Senhor está fazendo para mim: eu vou voltar e lançarei as redes novamente. Ei, Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de novas oportunidades. Se precisar recomeçar, recomece. De cabeça erguida. Vai de novo, tenta de novo. Mas não se prenda ao passado. Quarta e última lição. Para você sair da zona de conforto. Mantenha-se motivado a sair disso tudo. Não perca a sua motivação. O que é motivação? A motivação é a junção de duas palavras: motivo e ação. Você está agindo por esse motivo. Se o seu motivo é mudar uma esfera da sua vida, se o seu motivo é mudar algo na sua vida, continue com essa motivação, mas faça acontecer. Sabe o convite de Jesus? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Deus tem alívio, Jesus tem alívio, mas eu preciso ir até Ele. Eu preciso tomar a atitude de ir até Ele. Glória a Deus, Letícia, é isso aí. Glória a Deus. Que o Senhor continue abençoando a Olga, a sua mãe e você. Amém?
De vez em quando, a gente precisa fazer um levantamento da nossa vida e ver o que precisa mudar. E nos motivar a mudar. Quer ser o melhor homem de Deus? Que isso seja o seu motivo. Quer ser uma melhor mulher de Deus? Que isso seja o seu motivo. Continue firme. Saia da zona de conforto, analise, se motive e vá. Isaías 41:10. E eu vou finalizar essa live com esse versículo. Não tenha medo. Saia da zona de conforto, não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha mão vitoriosa. Não tenha medo de sair da zona de conforto. Não tenha medo de viver tudo aquilo que Deus tem para você. Queridos, Deus tem muito mais do que aquilo que você está vivendo hoje. Deus tem muito mais. Levanta, saia da zona de conforto, faça o que tem que ser feito e viva tudo aquilo que Deus tem para você. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração hoje de manhã, quando eu acordei, antes de ir lá para a manhã da oração lá na igreja, 6 horas da manhã, eu acordei, meditei na palavra, olhei para a minha vida e Deus me deu essa palavra sobre zona de conforto. Cuidado com a zona de conforto, saia dela. Para isso, analise onde você está. Enfrente aquilo que está te prendendo. Esqueça o que ficou para trás. Não deu certo lá atrás. Não significa que não vai dar certo aqui também. Não. E mantenha a sua motivação em sair da zona de conforto. O que te motiva? Amém? Não se permita mais ficar paralisado, paralisada na zona de conforto. Amém, queridos? Vamos orar? Para a gente finalizar. Mais um dia que o Senhor nos está dando de presente. Mais um dia que o Senhor está realizando grandes coisas na nossa vida. Mais um dia que temos a oportunidade de recomeçar. Mais um dia que temos a oportunidade de realizar algo para que tudo avance na nossa vida. Deus é bom. Deus é fiel. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós continuamos na Tua presença. Senhor, obrigado. Obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, por tantas coisas que o Senhor já fez nas nossas vidas. Somos gratos. Mas eu te peço, Pai, continua nos abençoando, continua nos direcionando, continua mostrando para nós o Teu poder. Continua, Pai. Ah, Deus, que possamos ser homens e mulheres de coragem e de atitude. Que não sejamos homens e mulheres que só falam, mas que fazem e que muda situações, muda contextos, muda atmosfera, muda ambientes. Obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra que nos ensina a tomar cuidado com a zona de conforto, com aquilo que pode nos paralisar. Nos ajuda a enxergar, Senhor, aonde estamos. E nos ajuda, nos fortalecendo, nos motivando a continuar avançando para tudo aquilo que o Senhor tem para nós.
Obrigado, Pai. Obrigado por nos ensinar lições valiosas para sair da zona de conforto e não vivermos de forma paralisada, sem realizar aquilo que o Senhor deseja de nós. Por isso, continua nos capacitando, continua nos fortalecendo, continua nos abençoando, Senhor. Ah, Deus, como precisamos de Ti. Como precisamos de Ti. Obrigado, Pai. Senhor, eu te peço que o Senhor venha visitar essas famílias aqui representadas. Senhor, visita cada casa agora, Senhor, em nome de Jesus. E tira todo desânimo, todo cansaço, toda tristeza. E realinha a motivação dos teus filhos. E que eles possam continuar firmes no propósito, naquilo que o Senhor tem para a vida deles. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Que essa live de hoje, Senhor, seja um divisor de águas, que eles possam se reanimar na Tua presença e começar a viver tudo aquilo que o Senhor tem para eles. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Eu não oro só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que o Senhor venha tocá-los profundamente com essa palavra. Que eles possam ser transformados a cada dia. Obrigado, Pai. Ah, Deus. Continua ministrando no nosso coração assim que essa live terminar. Continue. Continue ministrando na nossa casa, no nosso lar. E remove tudo aquilo que não provém de Ti. Porque a partir de hoje queremos viver tudo que o Senhor tem para nós. E por isso saímos da zona de conforto e vamos viver plenamente o que o Senhor planejou para cada um de nós. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. É no Teu nome que eu oro, é no Teu nome que eu agradeço. Obrigado, Jesus. É no Teu nome que eu oro e agradeço. Amém e amém. Analise onde você está. Enfrente aquilo que está te prendendo. Esqueça o que ficou para trás. E mantenha a sua motivação firme para sair da zona de conforto. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vida de vocês. É uma alegria tê-los aqui já cedo, né? Obrigado pelas palavras, pelo carinho de vocês. E vamos estar firme aí, orando um pelos outros, né? Que Deus alcance a oração, o pedido de Júlio, pelos seus nomes aí colocados. Depois eu vou pegar esses nomes, colocar aqui no meu caderno de oração, Júlio. Vamos estar orando por eles. Que Deus venha abençoá-los grandemente. Amém? E se Deus permitir, amanhã estaremos aqui às 8 horas da manhã para mais uma live, um momento na presença de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe e até amanhã. Fiquem com Deus. Não vão embora sem deixar o like, né, o joinha. Não vão embora sem se inscrever, quem é novo no canal. Tá bom? Ativa o sininho e vamos que vamos. Grandes coisas o Senhor tem para realizar na nossa vida. Que Deus abençoe a todos, viu? Fiquem com Deus.